Bom dia! No capítulo anterior, nós vimos que a linguagem permite a expressão dos nossos pensamentos, a defesa de nossas opiniões, a construção da nossa visão de mundo, a convivência na nossa sociedade. Tudo isso se relaciona quando nós nos comunicamos com outras pessoas, realizando várias ações verbais. Ou seja, agimos e reagimos por meio das palavras, o que chamamos de atos da fala. O menor ato da fala é identificado como frase. Identificamos inicialmente dois tipos de frase. A primeira é a frase de situação ou frase incompleta. Esse tipo de frase, ela precisa de um contexto, de uma situação comunicativa para que ela possa ser compreendida e ela não precisa de verbo. Nós vamos ver alguns exemplos desse tipo de frase na tirinha de Silvestre. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Fácil, 2 furos. Ops! E o de 8 furos deve ser mais pesado. Nessa tirinha a gente pode observar 4 frases de situação. Fácil, ops, 2 furos e ugh. São frases que primeiramente não possuem verbos e que também só tiveram sentido devido toda a situação comunicativa, o contexto em que elas estão sendo usadas. A segunda é a frase formalmente completa, também chamada de período, que é composto por elementos necessários para sua compreensão. Na tirinha, um dos exemplos é: qual a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? E não acaba por aí. Além dessa classificação, as frases também são divididas em 5 categorias, de acordo com a intenção da pessoa que fala ou escreve. São elas: declarativa. São os tipos de frases que veiculam informações. Exemplo: gosto de ler antes de dormir. Exclamativas. Elas são os tipos de frases que expressam emoções e no final de cada uma delas nós utilizamos o ponto de exclamação. Um exemplo simples é: nossa, que horror! Interrogativas. Nós utilizamos elas para formular perguntas e no final de cada uma usamos o ponto de interrogação. Exemplo: que horas são? As imperativas expressam ordem, como por exemplo, saia já daí. E as optativas, que expressam desejos, como um Deus te abençoe. Noutras vezes, podemos também combinar valores. Uma pergunta pode ser também uma exclamação. Você já chegou? Uma pergunta pode ser também uma ordem. Você vai sair daí ou não? Uma declaração pode ser uma ordem. Você vai sair daí agora? Uma declaração pode ser uma pergunta. Gostaria de saber o horário da prova. Além disso, certas perguntas, declarações e ordens podem ser feitas simplesmente por meio de interjeições. Observe: Caramba! declaração de alegria ou decepção. Hã? Pergunta de quem não entendeu ou não acreditou no que ouviu. Ordem para fazer silêncio. As afirmativas e negativas é um tipo de classificação diferente da declarativa, interrogativa, imperativa, porque pode ocorrer nos diversos tipos de frases. A palavra não é a mais utilizada para fazer a negação, porém existem várias outras possibilidades que nós vamos ver agora. Não sei quantos dias passarei em Salvador. Nem ela sabe que lugares quer conhecer. Ninguém falou nada sobre nossa viagem à Amazônia. Nada podia fazer-nos desistir daquele passeio. Nunca gostei de frio. Este mês, a quantidade de chuva foi anormal. Tanto esforço resultou inútil. Era desnecessário levar tanta roupa.
Sabendo de tudo isso, vamos à atividade de prática linguística nas páginas 64 e 65 no livro de língua portuguesa e enviar as respostas para o aplicativo de sala de aula.